Pegaram então o material de matemática? Então vamos lá começar? Bom, eu disse que no vídeo anterior para vocês lerem, não é? Da página 128 até a página 130. Nós agora vamos conhecer quando é que eu vou identificar uma subtração em um probleminha, ok? E quais são os termos da subtração? Toda questão que te dá a ideia de perca, toda questão que te dá a ideia de retirada, toda questão que te dá a ideia de calcular a diferença, isso é subtração. Lembra que na sala eu sempre fazia com vocês assim, ó, terceiro ano, a diferença é o quê? Isso, menos. Repete comigo. A diferença é menos. A diferença é isso mesmo, menos. Repete várias vezes. A diferença é menos. Toda vez que você for fazer um probleminha de matemática, que ele te dar a ideia de cálculo de diferença, você tem que fazer uma subtração. Olha só, lá na página 129. Vamos ler isso aqui com muita atenção, porque isso aqui te dá todas as ideias de uma subtração. Exemplo, se eu falo assim, ó, Ana tinha 10 bolas e perdeu 2. Se perdeu, eu perdi. Eu não tenho a mesma quantidade, eu tiro. Se eu tirei, que conta que eu vou fazer? Uma subtração. Se eu falo assim, ó, Mateus tinha 30 bolas, mas seu pai retirou da sua coleção 5. Se ele retirou, ele não tem a mesma quantidade, ele também perdeu. Então é o quê? Uma subtração. Outra coisa, se eu falo assim, ó, Ana, em uma rodada de um jogo, tirou o número 520. Sua amiga Bia tirou o número 130. Qual a diferença desses dois números? A diferença é? Muito bem, menos. A diferença é menos. Então, aqui eu tô te pedindo para calcular a diferença desses dois números. Toda é regra que eu te pedir para calcular a diferença, você vai fazer o quê? Uma subtração, ok? Todo problema que te dá a ideia de comparar um número com outro também é uma subtração. Vou dar aqui um exemplo. João, em sua coleção, possui 52 carrinhos. Seu amigo Gabriel possui 32. Quantos carrinhos João possui a mais que Gabriel? Gente, grava esse final. Quantos carrinhos João possui a mais? Onde muitos alunos meus erram. Quando aparece essa palavra a mais, eles pensam, muito fácil. É uma conta demais. Não, não é uma conta demais. Porque eu estou comparando a quantidade de carrinhos que João tem e a quantidade que o seu amigo tem. Se eu estou comparando, é uma subtração, porque eu vou ter que fazer a diferença desses dois números. Ah, professor, então peraí. Toda vez, em qualquer questão que eu for fazer um problema, se o final do problema falar assim, ó, quantos a mais, quantos a mais, aparecer essa expressão, quantos a mais, eu sempre irei executar uma subtração. Isso mesmo, você sempre vai executar uma subtração. Combinado? Entenderam agora? Então, olha só, vou fazer vou dar uma pausa, toma uma aguinha, entendeu? Que eu vou voltar falando agora sobre os termos da subtração. Combinado?